Torne-se membro do canal e concorra a um action figure do Wolverine. Sim, action figure da marca Iron Studios. Assim que a gente bater 300 membros, você, do nível prata e nível ouro, você pode ganhar este Wolverine. Sim, nós vamos fazer o sorteio ao vivo aqui no canal, assim que a gente bater 300 membros. Torne-se membro do canal a partir do nível prata e nível ouro e concorra a esse Super Wolverine, esse action figure da Iron Studios. Boa sorte pra você! Filmaço, meus queridos heróis, filmaço, O Contador 2 com ele, o melhor ator de todos os tempos. Tô de zoeira. John Bernthal. Ben Affleck. John Bernthal e Ben Affleck arrebentam nesse filme. Depois da vinheta, nós vamos falar pra vocês, sem spoiler, sobre o filme O Contador 2, que vale a pena assistir no cinema. Será? Roda a vinheta, porque tá no ar Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Meus queridos heróis e heroínas, o filme O Contador 2 é sim um bom filme. Tony e eu ficamos muito felizes que esse filme é bom, pois segue a mesma direção, a mesma toada do primeiro, O Contador, que é um filme também sensacional. Eu adorei. Pra mim é o melhor filme do Ben Affleck. Pois é, o ator Ben Affleck, ele não é um ator extraordinário. Não é. Não. É um ator, na nossa opinião, medíocre. Porém, ele é um ótimo produtor, um ótimo diretor, Roteirista. um ótimo roteirista. E ele é um dos produtores deste filme também. E é o ator principal. Só que esse personagem, o Christian Wolff, esse personagem, ele coube como uma luva pro Ben Affleck. Porque não tem expressão. Porque é um personagem com autismo. É, ele tá num espectro de autismo. E, pô, cara, realmente coube demais, porque ele não precisa se expressar muito. Se bem que nesse segundo filme, ele tem um momento bem interessante ali, ok, do personagem. A atuação melhora. Que eu fiquei surpreso. Mas o melhor é o John Bernthal, que faz o Braxton, que é o irmão do nosso querido Chris. E é incrível, é um personagem incrível. E o John Bernthal, né, traz aquela irreverência dele. Dá vontade de ter um filme só do Braxton. Exatamente, Tony. Mas o que aconteceu nesse 2 é que, é o que parece pra mim, que o terceiro também vai ser a dupla. Sim. O primeiro é mais focado no Chris, e aí o Braxton aparece só no final, mas nesse segundo nós temos os dois do começo ao fim e é sensacional. Então vamos falar sobre esse filme aí sem spoiler pra você. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de se tornar membro do canal, cara. Se torne membro do canal porque é uma forma de você ajudar o canal e você vai ter alguns benefícios, inclusive o sorteio do Wolverine que você já viu aí, ó, no início, na introdução do vídeo. No comecinho do vídeo você viu a gente anunciando. O benefício vai ser para nível prata e nível ouro. Um sorteio especial para vocês aí, assim que a gente chegar a 300 inscritos. Mas vamos lá. A história contém também, como no primeiro, mistério, investigação, exatamente. A trama é interessante. Suspense, ação. Plot twist. A trama é muito interessante. Nós temos a morte de um personagem querido do primeiro filme. Isso. Tá? Que eu não vou falar pra vocês quem é, mas você já deve saber. Os trailers estão entregando algumas coisas. Os trailers hoje em dia estão entregando muita coisa, né? Entrega tudo. Então nós temos a morte de um personagem importante e essa morte é o fio condutor do filme. A partir desta morte, vem a investigação, temos de volta a agente Medina, a personagem interpretada pela Cynthia Dye Robson, a Miriel, de Anéis de Poder. Exatamente, essa personagem, a Medina, ela consegue harmonizar muito bem com o Braxton e o Chris, e a atriz tem muita química com os dois. Sim. O elenco, que é o principal, são eles três, tem muita química, então as interações dos três são muito boas, e ela, apesar de ser uma girl boss, não no sentido pejorativo da palavra. Ela é uma personagem forte, muito bem escrita, ok? E tem fraqueza. Zero lacração, zero lacração. Pode ter certeza. Nós temos duas personagens femininas importantes, a Medina e uma outra personagem, que é uma assassina ali da história. E, cara,
Todas são bem as duas escritas. são bem escritas, bem feitas. Inclusive tem uma luta entre elas duas lá. E, cara, sério mesmo, eu adorei essa personagem e eu quero que ela esteja no terceiro filme, cara. Sim, nós Eu queremos. pensei, inclusive, que ia rolar uma parada ali entre ela e o Chris, mas É. o Chris gosta da cor, né? O Chris é chegado na cor. Chegado na moreninha. Ele gosta de uma morena, O Chris- rapaz. Gosta de uma morena. O Chris Wolf, a gente vai já falar sobre como está o nosso querido Chris Wolf aqui, junto com o Preston. Personagens femininas, então, muito bem escritas, ok? Fechou, zero lacração, porque hoje em dia tá difícil escrever Tá mulher. difícil, tá difícil escrever mulher. Tá difícil pros roteiristas escreverem mulheres realmente fortes. Sempre tem que estar dando lacrada pra cima de lacrada. Aqui não temos. Não, aqui ela é o alívio cômico. Isso. Mas não temos só essa personagem, essas duas personagens que você citou, como importantes. Temos de volta a parceira do Chris, a nerd da cadeira. Sim, a nerd da cadeira, exatamente, que ela também tem o espectro de autismo e agora tá incrementada. Agora não vamos falar o que O que acontece. é esse incremento? Não vamos. Mas é bem interessante, cara. Isso. Inclusive, a justificativa, vamos dizer assim, a motivação do Chris tem a ver também com todo o aparato. todo o aparato O novo aparato que ele tem. do contador, exatamente. A agência do contador, que é muito misteriosa no primeiro filme, porque você ouve a voz, né? Você ouve a voz da parceira dele e tal, muito no primeiro filme. Você aqui não só ouve a voz dela, como você vê ela muitas vezes. A gente vai ter uma ampliação desse world building. Você tem uma ampliação de todo esse aparato do contador. Então vamos falar agora do Chris e do Braxton. Sim. A química desses dois caras, pelo amor de Deus, A química perfeita. Meu Deus do céu, Ben Affleck e o John Burton. Cara, Nasceram pra fazer esses personagens. Eles deveriam ter feito já isso há muito tempo, bicho. Sim, cara. No primeiro filme, a gente não consegue sentir muito essa química porque eles são antagonistas. Sim. É só no final que a gente percebe que aí vem a história que o nosso É o querido plot Brax- twist do filme. É o plot twist, que eles são irmãos e acaba que o Brax, ele não fica contra o irmão, né? Mas aqui tem um momento que eu destaco, que é o momento do John Burton, que ali mostra que o cara é um grande ator, que ele tá sentido com o irmão, porque ele não sente que o irmão gosta dele. E ele não sabe se o irmão não gosta dele por não gostar mesmo ou por conta da condição dele. Da saúde Né, mental. do problema de autismo. E, cara, é tão incrível essa cena que eu quase suei pelos olhos, velho. A cena contém, essa cena que o Nossa. Elvis está descrevendo contém drama, contém também humor. Então, você vai exatamente. de 0 a 10 ali. Exato. É muito bem É muito bem escrito. Os muito caras bem escrito, escrevem muito bem. Muito Essa relação dos dois irmãos está durante o filme inteiro. Isso. Diferente do primeiro, como o Elvis citou, que é só no finalzinho. Mas aqui é como se um desejo que eu tive ao assistir o primeiro fosse recompensado. É isso aí, a gente tem essa recompensa. Os dois trabalham juntos. Tem a cena de ação final, que é, vamos dizer assim, o ápice do filme, Sim. no sentido de ação, é os dois caras. É os dois. São os E dois. é muito massa, muito legal. Talvez a minha crítica negativa ao filme é isso. Eu achei pouca ação. Uhum. Mas você tem a compensação por conta dos diálogos, que são muito bons, a trama, todo o mistério, a parte de detetive, tudo isso compensa a falta de ação. Mas eu gostaria um pouquinho mais de ação. Tá? O Elvis queria um pouquinho mais de ação, eu concordo. Inclusive, algumas cenas de ação são muito bem feitas e outras já não são tão bem feitas assim. Quem sabe num vídeo com spoiler, né? Vai depender Ou muito. numa live. Ou numa live, a gente possa falar pra vocês. Mas tudo isso que a gente falou não prejudica o filme de jeito nenhum. Inclusive, os momentos de humor. O tom do filme. Os momentos de humor não tiram a nossa suspensão de descrença, não tiram o nosso... Não quebram o clima de forma negativa. Tudo que é de humor é bem encaixado. É só um alívio mesmo. É só um alívio. Você ri pra caramba no filme. E ri demais. Existe um momento dos dois irmãos, mais uma vez dos dois irmãos ali, que você nota que foi muito dedicado à aproximação dos dois e dedicado aos anos 80. Parece meio máquina ao mortífera. clichêzão dos anos 80, onde Meio tem ali máquina aquela briga de bar,
Entendeu? Isso. Aquela briga de bar onde o cara dá em cima de uma mulher, a mulher não quer, e o Isso. cara vai lá, e o protagonista, né, o bonitão, vai lá e ganha a menina, e o Isso. cara vem tomar satisfação. Tem esse clima mesmo. É isso. Não, e isso. é massa. É massa. É muito legal, porque tá encaixado. Isso, a maioria dos nerdolas vão gostar, cara. Vão adorar. Vão adorar. Ó, o filme, ele já começa com um alívio cômico. Sim. Inclusive, eu fiquei assim, opa, pô, mas isso é o contador? Claro, você tem também o mistério já sendo apresentado no início. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem esse clima mais comédia com o Chris. É. Ok? Então, é como... O Chris tá tentando conseguir uma namorada. Exatamente, esse é o ponto, entendeu? É muito bom. Só que por conta da condição dele, ele acaba não conseguindo, cara. Ele Não afasta as pessoas. Isso. Então, o que acontece? É o que o Tony tá falando. Nós temos esse clima de anos 80, 90, ok? Esses filmes de ação, tipo Máquina Mortífera, Duro de Matar, ok? Vocês vão gostar. A maioria de vocês vão gostar. Pode ser que alguém ache o filme ruim? Pode. Mas eu acho muito difícil esse filme ser podre para a maioria de vocês. A maioria de vocês vai achar um filme interessante, divertido. Os momentos de ação são muito bons, tem alguns momentos não tão bons. Eu achei que deveria ter mais ação, mas isso não prejudica o filme. O plot twist também não é tão interessante. Eu, sinceramente, não achei o plot twist tão interessante, não. Esse é como se fosse... O primeiro foi melhor. Esse é como se fosse um filme que fosse um segundo ato de um grande filme. Fosse o segundo ato do primeiro filme. Exato. O primeiro filme vem pra mostrar os personagens, esse filme agora vem pra desenvolver mais os personagens e nós teremos um terceiro. Seria a conclusão. Gente, nós vamos ter uma trilogia de O Contador e merecido. Merecido. A minha nota pra esse filme, nós já falamos da trama, né? Já falamos da trama. Não pode falar muito, Pode falar muito. Spoiler. Mas a minha nota pra esse filme, com tudo que a gente já falou, é 8,5. Tranquilamente. Vamos fechar em 8,5, a minha nota também. 8,5. Cara, pode ir sem medo. Pode ir assistir. Você vai assistir um filme que tá homenageando os clássicos filmes de ação da década de 80 e 90. Com a dupla de heróis. Casca grossa, os caras casca grossa, brucutu. Sim. 2 brucutu, personagem feminina forte. Personagem feminina que é também alívio cômico, sabe? A Medina, como eu falei pra vocês, ela harmoniza a relação dos 3 protagonistas. É muito boa, cara. Vocês vão gostar. Filmaço. 8,5 para O Contador 2. Sugiro que você assista um. Se você não assistiu ainda, assista um primeiro, pra depois assistir o 2, tá? Não é obrigado, não é obrigatório. Não é obrigatório. A história é fechadinha ali, direitinho. Mas é bom assistir um, cara, porque você vai ver a evolução do Ben Affleck e a evolução dessa história. Culmina, pelo andar da carruagem, tende a ser uma trilogia de sucesso. Beleza? Deixe seu comentário e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.